18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 4 minutos em Manaus, 18 horas no ar. A partir de agora, vamos juntos com você até as 7 da noite. Ela também, Karime Leão. Oi, Tamo junto, Carlão. Vamos. Boa noite. Muito boa noite pra você que nos acompanha aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Karen, vamos juntos, sempre contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp. É só você acionar aí o 994887592 e participar conosco de mais um programa 18 horas aqui na Mix. A gente quer saber, né, Carlão, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Se você concorda, se você não concorda, se você discorda, manda seu áudio também. Está valendo a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais no @18 horas news. WhatsApp é o 994887592. Participe. Mix. Tá no giro, hein? No Manaus aí, nas principais vias, Karime Leão. Vamos lá, vamos Bora. saber por onde anda o repórter André Meirelles e como é que está a volta para casa agora, 6 horas e 5 minutos em Manaus. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Estamos falando agora do trânsito nosso de cada dia aqui pela capital amazonense. Trânsito congestionado aqui na Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro. Fluxo segue lento e carregado até as proximidades da Avenida Torquato Tapajós. Então, tem que redobrar a atenção aí nesse trânsito. A gente também segue caminhando em outras vias aqui da capital amazonense. Daqui a pouco temos mais informações. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6:06 em Manaus. 18 horas. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Violência. O estado do Amazonas tem o 4º maior aumento de feminicídios do Brasil. Procon Amazonas apreende 25 quilos de alimentos impróprios para o consumo em supermercado de Manaus. Amazonas registra queda de 37,5% no número de focos de calor. A Assembleia discute regras para proteger crianças e adolescentes que atuam como influenciadores digitais. Legal, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 11 de junho de 2025, você confere agora conosco. Vamos juntos até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, um levantamento comprova o que nós estamos falando, né? Já há algum tempo aqui no programa 18 horas. O Amazonas vive uma crise sem precedentes na segurança pública. Os números do Mapa da Violência 2024 comprovam isso. O estado tem a segunda pior taxa em números de assassinatos por 100 mil habitantes do Brasil. Agora imagina essa realidade na população mais vulnerável, que são as mulheres, Karime. Então, Carlão, os números também são assustadores. O Amazonas foi o 4º estado brasileiro com maior aumento percentual de feminicídios no Brasil. O repórter Kennedson Paes analisou esse levantamento do Mapa de Segurança Pública 2025, divulgado hoje, e traz mais detalhes pra gente agora. Boa noite, Kenneth. Então, o Amazonas também aparece como o 2º estado brasileiro com maior aumento percentual de vítimas de estupro entre os anos de 2023 e 2024. É isso, números assustadores, não é? Exatamente, Karime. Quando a gente fala sobre esse segundo maior aumento, né, Karime? Na realidade, o segundo lugar no aumento de casos de estupros entre os anos de 2023 e 2024, a gente também está falando de mulheres, onde a maioria, segundo até o próprio estudo que é divulgado anualmente, aponta que a maioria das vítimas é mulher, né? É mulher, criança ali com faixa etárias de 10 até no máximo 15 anos. É a faixa etária quando essas vítimas acabam sofrendo mais com esses problemas relacionados aos crimes de estupros. A gente tem aqui duas informações, né, dentro dessa mesma pauta, que é o 4º maior aumento de feminicídios do país. É um número
número que demonstra uma escalada da violência contra a mulher aqui no nosso estado do Amazonas. Nós temos um estado onde está cada vez pior para as mulheres viverem aqui em nosso estado do Amazonas. E esses números, infelizmente, eles comprovam de fato o que está acontecendo no nosso estado do Amazonas. Enquanto no Brasil teve um aumento médio de 0,69% nos feminicídios, com 4 mulheres sendo mortas por dia, o Amazonas teve um salto, gente, de mais de 30% nos assassinatos de mulheres, pelo menos pelo simples fato de elas serem apenas mulheres. E a gente sabe que esses números eles são bastante graves, e eu também colhi os últimos dados que foram relacionados, que foram divulgados pelo governo federal, foram divulgados agora em fevereiro deste ano. Olha só, no DISC 180, a gente tem ali um número, Karime, de mais de 16 mil atendimentos para mulheres em violência doméstica. A gente tem um número muito grande nesse ano de 2025 e 2024, né? O número de atendimentos em 2024 foram de mais de 16 mil, e a gente também teve um aumento de 17% em relação ao número de denúncias comparado ao ano de 2023. Então a gente está falando de um número muito grande de vítimas denunciando, procurando apoio, procurando ajuda para poder alertar as autoridades a respeito sobre o que está acontecendo. Quando o assunto é estupro, a situação é ainda pior. O Amazonas ficou atrás apenas da Paraíba no crescimento desses casos, com um aumento de quase 43%, chega ali próximo dos 50% o número de aumentos. E esses números alarmantes, eles revelam ali que, de fato, esses números eles precisam ser estudados de uma forma mais abrangente, e começam até a levantar questionamentos. O que pode ter impulsionado esses números? A gente sabe que aqui no interior do estado do Amazonas, a gente tem debatido praticamente todos os dias aqui no 18 horas, os deputados trabalham na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas e têm relatado a realidade do interior do estado, onde a gente tem um contingente policial muito reduzido, bem abaixo do que deveria ser o ideal. É praticamente um policial para quase 10 mil habitantes, o que é praticamente inacreditável. As delegacias fecham. As delegacias, elas não trabalham 24 horas por dia, né? Elas ficam fechadas. Aqui na cidade de Manaus é uma denúncia recorrente. A delegacia especializada em crimes contra a mulher, a maioria delas não funciona à noite. 24 horas por dia. Que é quando principalmente acontecem esses crimes, como já foi levantado por especialistas. Outro detalhe também, no interior do estado do Amazonas, o contingente, como é pequeno, tanto para policiais civis como para policiais militares, não é possível com que tenha uma ação ostensiva suficiente para poder prevenir esses casos, que é o papel da polícia militar, ou tampouco da polícia civil, que é de investigar. Também não tem pessoal, porque sabe o que acontece no interior? Conforme denúncia do comandante Dan, o que acontece é que os policiais civis que deveriam estar investigando casos, eles na realidade estão trabalhando como carcereiros devido à falta de contingente, falta de pessoa preparada para poder lidar com esse tipo de situação. E o que acontece é que fica completamente defasado todo o serviço, né, Karime? Ou seja, não é o que a gente vê? Um completo despreparo da segurança pública do estado do Amazonas, sendo agora refletido nesses resultados, nesses dados. Porque é claro, é óbvio que isso vai acontecer, e são mais acentuados na população mais vulnerável, que são as mulheres. Com essa estrutura não tem a menor condições. Noticiamos ontem que as motos que trabalhavam para o 9º Departamento de Polícia em Manacapuru tiveram que ser devolvidas, porque o governo do estado do Amazonas simplesmente não pagou o aluguel dessas motos. Então elas voltaram. Como que vai fazer o patrulhamento de uma cidade, o que, a pé agora, nem de bicicleta, de patins? É o que acontece em muitos municípios. Por exemplo, municípios que precisam ter uma ligação fluvial. Muitos deles não têm uma lancha para poder seguir ou fazer um patrulhamento, não tem nada para que eles possam trabalhar. Então é basicamente você, obrigar um profissional a exercer uma atividade sem dar a ele as mínimas condições, que é para o policial um armamento que funcione na hora de uma passivação, uma aparelhagem, uma estrutura. O batalhão da Polícia Militar também está em situação precária em muitos municípios. A gente até chegou a questionar, Karime, sobre especialistas, o que eles acham sobre esse assunto. Eu conversei com o Amadeu Soares, ele contou pra gente, ele que é especialista em segurança pública do estado do Amazonas, já foi secretário, ele traz pra gente uma visão, panorama sobre essa situação. Vamos ouvi-lo. Bom, Kenneth, isso daí é uma estatística muito negativa, né? Muito ruim para o estado do Amazonas.
E o que nos preocupa é que a política de segurança, já vimos dizendo há muito tempo que ela está equivocada, né? Delegacias fechadas, aí impedindo o cidadão de ir lá fazer o registro do boletim de ocorrência, e que a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, possa fazer a apuração desses crimes e reduzir a impunidade, que isso também é outro fator gerador de aumento dessas estatísticas. É lamentável que as nossas mulheres estejam sendo vítimas tanto de estupro como de feminicídio. 18 horas. Além do especialista em segurança Você ouviu? Além do especialista em segurança pública, Amadeu Soares, a gente também ouviu a doutora Débora Mafra, ela que já foi delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. E eu até cheguei a mencionar, doutora, a senhora que já esteve tanto tempo à frente dessa delegacia, dando apoio a essas mulheres, o que poderia ser mudado, doutora? O que você avalia a respeito desse cenário? E ela mencionou que o que falta nesse momento são políticas públicas para poder combater esses crimes. Vamos ouvir a delegada. Isso nos deixa muito tristes, mostrando que nossas mulheres estão sendo violentadas aqui no estado do Amazonas. Nós precisamos mais políticas públicas para fazer conter essa violência exacerbada em cima da mulher. E os feminicídios são decorrentes da violência doméstica familiar, então geralmente a mulher morre na mão daquele que ela tem afeição. E os estupros, a gente sabe que esse número aumentado também deve ao fato da mulher estar denunciando. Isso nós temos que parabenizar e incentivar as mulheres a denunciarem quando há estupro, porque realmente, antigamente as mulheres não denunciavam e hoje elas têm feito isso. Eu sei que é muito triste esses dados, mas nós temos que continuar lutando, combatendo esse mal da nossa sociedade, tanto o feminicídio quanto os estupros. 18 horas. Exatamente, o que a delegada mencionou é muito interessante, porque apesar desses números negativos, Carlão, só para contextualizar, apesar desses números negativos que são extremamente alarmantes, o fato é que esses números indicam que muitas pessoas estão denunciando, estão fazendo o papel delas, e agora cabe ao Poder Judiciário, cabe à Polícia Civil investigar, cabe ao Poder Judiciário para poder também tirar de circulação pessoas que oferecem perigo, porque também o número de mulheres que são assassinadas, são vítimas de feminicídios, a maioria, já foi feito um estudo disso, a maioria delas, elas tinham uma medida protetiva. Isso que eu ia falar, são vítimas com medidas protetivas, ou seja, Exatamente. Está faltando alguma coisa, porque a saber aprender o caminho para denunciar, para chegar na delegacia, para fazer todo o trâmite legal, as mulheres estão sabendo, porque está aí o número, né, o número de registros. Agora, tem uma lacuna aí que a justiça não consegue deixar essas mulheres vivas. Mesmo com medida protetiva, elas são assassinadas. Então, há de se repensar esse processo do depois dessa medida protetiva, do depois desse registro de ocorrência. A justiça, a polícia, a sociedade brasileira não está conseguindo salvar a vida dessas mulheres vítimas de violência. É isso. Com certeza, devem ser realizadas, até como a própria delegada mencionou, políticas públicas para poder tentar reverter esse cenário. Ou seja, se a pessoa ela já tem um histórico, Karime, se ela já tem um histórico de violência doméstica, já tem um histórico de agressões, no mínimo essa pessoa deveria usar, se não for para superlotar as penitenciárias, que é um dos grandes questionamentos que é levantado pelos políticos, pode pelo menos colocar uma tornozeleira eletrônica. Olha, se chegar próximo à casa daquela pessoa, já é definida e essa pessoa vai ser recolhida. O fato é que é preciso tomar uma atitude, são ações diferentes das que estão sendo tomadas, porque a justiça, de novo, a sociedade não está conseguindo salvar a vida dessas mulheres que estão com medidas protetivas, isso é fato. Elas são diferentes, né? São mais ações, né? Que tá faltando, porque na realidade é difícil esse trabalho, né? Muito trabalho e é complicado realmente. A deficiência é muito grande. Não conseguem deixar as pessoas presas, mas essa pessoa precisa passar por um tratamento, porque a pessoa, um homem
homem que chega, né, que geralmente é o homem, é feminicídio. Estamos falando aí da maioria dos casos que são vítimas dos ex-companheiros, dos ex-maridos. Então, essas pessoas que têm aí, que recebem uma medida protetiva contra eles, esses homens, esses ex-companheiros, precisam passar por algum tipo de tratamento, gente. Não é normal. Não é normal a pessoa não se conformar e chegar ao ponto de matar a ex-companheira. Não se conforma, não sabe perder. Então, acho que deveria começar a tratar esse assunto não apenas como um assunto de polícia, mas também um assunto de saúde mental. Essas pessoas estão precisando de um acompanhamento profissional. Não, normal, mas isso já acontece, isso daí acontece. Agora, entendeu? Em pequena escala. Acontece, mas não está acontecendo de forma a salvar a vida das mulheres. Exatamente, o máximo que eles passam é curso de controle da raiva, mas não é um acompanhamento específico. Para a gente concluir, só termino falando a respeito que a parte que nos compete como governo do estado do Amazonas, como Secretaria de Segurança Pública, é poder dar uma estrutura para que as polícias possam atuar e prevenir para que esses crimes aconteçam. Então, se nesse momento não tem... O problema está muito na base, né? Já começa na base, exatamente. No básico que não tem. No básico que a gente... Então, a gente está falando de uma intervenção de doutor quando a gente não tem um policial adequado para... Então, a situação... Está tudo errado. Ou seja, a segurança pública aí recebendo o resultado do trabalho que não existe. De novo aqui vou fazer uma ponderação, gente, para os homens, os agentes que trabalham diariamente nas ruas, protegendo o cidadão, trabalhando sem condições nenhuma, nem fardamento sabemos que eles têm. Então a gente sabe, faz essa diferença, a gente honra e reconhece o trabalho desses agentes, claro, entendeu? Agora o que falta o quê? Falta investimento certo do governo do estado do Amazonas na área da segurança pública. Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Ok, Ken, 6h20. 18 horas. Olha só, atenção consumidor, essa é pra você, hein? Olha só, o Procon apreendeu 25 quilos de alimentos impróprios durante uma fiscalização em Manaus, então você tem que tomar cuidado quando for comprar um produto. Foi no DB da Cidade Nova, tá? Entre os produtos apreendidos estavam picadinho de pirarucu, queijo provolone, até carne suína e carne bovina. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto e traz pra gente os detalhes agora. Boa noite, André. Boa noite, Karine, Carlão, você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a venda de alimentos vencidos e mal conservados. Esse foi o problema encontrado pelo Procon no Amazonas durante uma fiscalização em um estabelecimento no bairro Cidade Nova, aqui na zona norte de Manaus, como vocês falaram. Essa ação aconteceu depois de uma denúncia sobre a comercialização de ovos vencidos. Mas mesmo sem confirmar essa irregularidade específica, os fiscais acabaram descobrindo outras infrações graves. Foram apreendidos 25 quilos de produtos impróprios para o consumo, entre eles picadinho de pirarucu, carnes suínas e bovinas, frango empanado, queijo provolone e sorvete. Muitos dos alimentos estavam com as embalagens violadas, fora da validade ou mal conservadas. Aí todo esse material foi descartado no local ali mesmo e conforme tem que ser feito esses procedimentos sanitários. Segundo o Procon no Amazonas, questões relacionadas à higiene devem ser encaminhadas à Visa Manaus, que é o órgão responsável pela vigilância sanitária. Quem fala mais sobre a ação é o chefe de fiscalização do Procon aqui no Amazonas, Pedro Malta. O da denúncia a gente não encontrou, realmente não tinha mais, mas encontramos diversos produtos impróprios ao consumo, como carne, peixe, frango, tinha outros alimentos como queijo e outros foram devidamente descartados e agora segue ao processo sancionatório. Olha, o estabelecimento foi autuado e tem um prazo de 10 dias para apresentar defesa. Se não responder, pode ser penalizado com sanções administrativas. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, às 18 horas, você confere que a Assembleia Legislativa discute regras para proteger crianças e adolescentes que atuam como influenciadores digitais. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Você está no melhor mix do Brasil, participe conosco. 9488-7592. Mix
Olha só, o Festival de Parintins, hein, Karime? Está chegando, rápido, inclusive. O povo corre para providenciar os adereços. Aqueles enfeites bonitos da cor azul ou vermelha para você torcer aí para o garantido ou para o caprichoso. O contrário, o que não pode faltar é um enfeite com pena colorida, hein, Karime? Não pode mesmo, né, Carlão? Mas Sim. muita calma, tá? Não pode pegar as penas dos bichinhos, gente. Por isso o IBAMA lançou a edição 2025 da campanha Não Tire as Penas da Vida, antecedendo aí o tradicional Festival Folclórico de Parintins, que acontece 27 e 29 de junho agora. Olha só, o objetivo da campanha é conscientizar produtores e consumidores sobre os impactos da exploração da fauna para fins culturais ou comerciais. Exato, e a repórter Vanessa Lima tem os detalhes sobre a campanha desse ano. Traz pra gente agora. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. E como vocês disseram, a campanha Não Tire as Penas da Vida é especialmente importante agora porque está chegando o Festival de Parintins e, infelizmente, muitas pessoas ainda usam enfeites com penas de animais silvestres, o que é um problema grave para o meio ambiente. A campanha do IBAMA já existe há mais de 20 anos e tem como foco conscientizar as pessoas sobre a importância de proteger a nossa fauna, como explica o agente de fiscalização do IBAMA, Jeff Farias. A campanha Não Tire as Penas da Vida é promovida pelo IBAMA no Amazonas desde 2002, com o objetivo de combater o tráfico e o abuso de animais silvestres, principalmente para a produção de fantasias, adereços e outros artesanatos com uso de penas e outras partes de animais, o que é muito comum, infelizmente, nos nossos festivais folclóricos. Essa ação une a fiscalização e a educação ambiental e ela ganha destaque durante o Festival de Parintins devido à visibilidade mundial desse evento. E é uma iniciativa que protege, então, a nossa natureza e valoriza nossas tradições de forma sustentável. Essa campanha tem sido fundamental para reduzir o número de aves mortas para uso em artesanatos e esse ano ela traz uma novidade: camisetas nas cores da festa, azul e vermelho. É uma maneira de mostrar que o torcedor entende que arte e cultura podem ser expressas de maneira sustentável. A técnica ambiental Nayana Seixas explica como conseguir essas camisas. O IBAMA vai estar presente em um stand do Turistódromo, que é coordenado pela Amazonas Tour, e lá vai estar sendo feita pontualmente, né, as atividades de educação ambiental. Uma espécie de gincana de perguntas e respostas, e aí a gente vai tentar movimentar as torcidas para ganharem as camisas. Então vamos nos juntar a essa causa e promover um festival mais sustentável. Você pode fazer a diferença denunciando práticas ilegais e apoiando ações de conservação. Volto com vocês. Ok, Vanessa Lima, 6h26, você no melhor mix do Brasil. Mix. Vamos chamar o André Bora. ao vivo, que está na delegacia acompanhando as investigações a respeito do caso do professor denunciado, professor da escola Lato Sensos. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Isso mesmo, a gente nesse momento está aqui na Delegacia da Mulher, porque por aqui que está funcionando a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para trazer essas informações sobre o caso que a gente recebeu ontem, né? Recebemos então essa denúncia extremamente séria envolvendo a escola Lato Senso da unidade da Ponta Negra aqui em Manaus. Segundo relatos dessas denúncias também, o professor de educação física, identificado apenas até o momento como Maicon, teria adotado uma conduta completamente inaceitável pelos pais dessas crianças que foram, que os pais alegam que foram vítimas desse professor durante uma aula que aconteceu na última sexta-feira, que inclusive esse episódio foi registrado por câmeras de segurança e teria ocorrido no saguão da escola durante cerca de 6 minutos. 6 minutos. Essa denúncia aponta que o professor, ele mandou várias crianças colocarem as mãos dentro do bolso da calça dele, que causou revolta imediata entre os pais, né? Inclusive também a denúncia fala que uma auxiliar de sala estava presente ali no local, mas segundo os relatos não interveio nem comunicou a direção até o momento, né? Inclusive o histórico do professor
inclui ainda, conforme registros da própria escola, advertências anteriores por condutas inadequadas e até uma queixa de uma criança que, por causa dessa situação, acabou desenvolvendo crises de pânico depois dessas aulas. Aí na última segunda-feira, segundo a denúncia que a gente recebeu aqui, uma reunião emergencial foi convocada com os pais e o clima ali no local foi de indignação. Tem até mesmo advogados e figuras públicas que estavam presentes ali no local, exigiram respostas imediatas, o acesso às imagens e também os nomes dos envolvidos e uma transparência total por parte da escola. A direção, representada pela diretora-geral Olívia e pela professora Silvia, segundo essa denúncia, e os pais se recusaram a entregar as imagens diretamente aos pais, afirmando que o conteúdo seria enviado apenas para a polícia, né? Mais especificamente ali na delegacia especializada em proteção à criança e o adolescente. Só que essa situação aumentou ainda mais a tensão, que os pais acabaram acusando a escola de tentar acobertar o caso. Como resposta, a escola anunciou o afastamento imediato do professor, acionou o departamento jurídico e prometeu acolhimento psicológico às crianças, né, com a psicólogo que a própria escola fornece ali para eles. Disse que iriam revisar as imagens de outras aulas e também reforçar os protocolos internos de segurança. Também afirmaram que iriam registrar o boletim de ocorrência no mesmo dia, se nenhum pai tivesse feito antes, né? No caso, o boletim de ocorrência. E o que acontece nesse momento? A gente está aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, no container que está funcionando nesse momento. Por que esse container da DEPCA, da Delegacia em Proteção à Criança e Adolescente, está funcionando aqui na Delegacia da Mulher do Parque 10? Porque a sede da DEPCA, ali onde fica o 16ª SICOM, está em reforma, então está sendo atendida aqui nesse container, para a gente buscar informações sobre esse caso. E a resposta por parte da Polícia Civil é que há um registro de boletim de ocorrência sobre esse caso, mas que mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar aí as investigações, mas também a gente segue acompanhando esse caso, Karime e Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Ok, André, 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, é um projeto de autoria coletiva de deputados estaduais do Amazonas, propõe a lei Paulo Onça, que cria a campanha de trânsito permanente na direção do respeito. A proposta é realizar ações de conscientização no trânsito para promover o respeito e a defesa da vida. As atividades serão em parceria com escolas, entidades e meios de comunicação. Carlão, essa iniciativa é inspirada no sambista Paulo Onça, um caso terrível que morreu vítima de espancamento num acidente de trânsito. A proposta foi sugerida pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Josué Cláudio Neto. E ele recebeu, claro, um apoio unânime entre os parlamentares. Olha, Karime, segundo a proposta, o Detran deve coordenar as ações com o apoio de instituições públicas e também privadas. Além de contribuir para reduzir acidentes, as ações buscam combater a crescente intolerância e também a violência no trânsito. 18 horas. Legal, para você participar do 18 horas é só acionar o nosso WhatsApp em 994887592. Participe conosco. Mix. Política. E vamos seguir falando sobre política. 6h31 com Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, você acompanhou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos de 8 de janeiro de 2023. Nós estamos há 2 dias falando a respeito de todo esse julgamento, de todos esses depoimentos para lá de inusitados, vamos falar assim. Bolsonaro saiu do depoimento, gente, afirmando que vai ser o futuro presidente do país. E pronto, foi isso que ele falou. Agora a gente não sabe, é muito otimismo ou provocação à toa mesmo? Não tem como saber, não é, Nathalie? É uma retórica, né, Karime? Boa noite. Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Como você disse, né, Karime, nós estamos há 3 dias, né, na verdade, desde segunda-feira aí,
acompanhando todos esses desdobramentos. Hoje é o terceiro. Hoje o terceiro dia, exatamente. Mas a gente continua repercutindo as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele foi muito polêmico, muito sarcástico, fez até selfie mandando para Michele Bolsonaro, ela respondendo durante a sessão que ele estava lindo. Ele convidou o Alexandre de Moraes para ser o seu vice. Essa foi maravilhosa. E aí ele também, né, saiu ali logo depois do depoimento, afirmando que ele vai ser o presidente da República, né? E aí, o que seria isso? Um reposicionamento público? Uma reafirmação eleitoral? A gente sabe, né? Ele está respondendo ali, ele está sobre o peso de acusações de uma tentativa de golpe de Estado. E aí, o que ele está tentando fazer? Está tentando construir uma narrativa? Agora, a pergunta que eu me faço todas as vezes que ele faz essa afirmação: se ele está inelegível, qual é o que vai acontecer para que ele se torne presidente em 2026? O que você acha, Carlão? Bom, você deve saber de alguma coisa que a gente não sabe, né? Olha tipo, aí. já uma negociação, talvez. Mas eu acho que é mais que vocês falaram no início. Ele tá jogando, eu acho, né? Eu mais acho uma que retórica, é mais uma viralizou, narrativa. né, porque gente? não tem Viralizou. como. E o pessoal realmente não estão querendo deixá-lo ser presidente. Isso é uma verdade, não um fato. Não, a impressão que eu tenho, assim, é que ele realmente não tem nada. Ele tenta passar ali, principalmente diante das câmeras, eu não tenho nada para esconder, né? Exato. E eu tô aqui para responder o que vocês mandarem aí, eu estou aqui para responder. Mas isso daí, eu acho que ele meio que realmente tenta forçar ali uma força do seu eleitorado, a força, né, do movimento bolsonarista, buscando ali realmente manter aquela imagem que ele tinha, mas eu acredito aí, né, que essa imagem vem perdendo força. Agora ele fala quando ele vai ser presidente, ele porque afirma que em 2026. Aí já é complicado, porque o Lula, ele ficou até preso, né? E hoje ele é o presidente do Brasil. Então, quer dizer, parecia impossível isso acontecer e aconteceu. Então... Mas ele disse para 2026, Alexandre de Moraes para ele fala mesmo, ó, eu tô mirando realmente ali em 2026. 2026 é amanhã, gente. Oportunidade. Ele chegou a dizer até que seria uma oportunidade de redenção. Como assim, né? Eu sempre fico me perguntando quando ele faz todas essas afirmações. Mas é claro, a gente vai continuar acompanhando. Será que ele tem uma carta na manga? Provavelmente. Será ou não? Não sei. Acho que não. Ou é blefe? Acho que é blefe. Acho que ele pediu um truco, mas foi blefe. Ei, Ken, olha só, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou hoje a favor da responsabilização das redes sociais pelo conteúdo publicado por seus usuários, um assunto polêmico que está rolando já há algum tempo. A ideia é que as plataformas digitais agora tomem as providências com relação a postagens com discurso de ódio ou as fake news. Essa votação do tema aconteceu ainda há pouco, né, Ken? O que você apurou desse fato aí, dessa situação? Então, Carlão, a gente já tem ali a maioria, né? Os votos já foram bem determinantes, foram 6 votos a favor contra essa regulamentação das redes sociais e apenas 1 voto contra, Carlão. O fato é que esse assunto ele causa muita polêmica, principalmente quando o começo das discussões a respeito do tema tem um ministro falando que eles são muito, eles falando de modo geral. O ministro Gilmar Mendes, ele assumiu de modo geral que todos os ministros são muito ali a favor, estão muito coerentes à ideologia de Xi Jinping da China. A gente sabe que não é democrático, não é um ambiente virtual, não é nenhum ambiente onde você pode demonstrar sua opinião política, é bem o contrário. Mas o fato é que nessa decisão todos já foram maioria, né? Temos 6 votos a favor. Essas plataformas digitais, elas não vão poder mais esconder, Carlão, atrás ali daquela informação de que eu não recebi ordem judicial. Pelo menos foi o que até agora 6 ministros votaram ali a favor dessa mudança. Teve ali o Toffoli, o Fux, o Dino, o Zanin, Gilmar Mendes e também o Barroso. Somente ali o ministro André Mendonça defendeu para manter essas regras do Marco Civil da internet como estão hoje. Essa discussão, Carlão, ela é em cima do artigo 19, que diz que as redes sociais só serão responsáveis se ignorarem alguma ordem judicial, ou seja, se a justiça for lá entrar em contato, olha, eu quero que vocês tirem do ar essa postagem. Sim. E aí, a partir desse momento, todas as plataformas ali, seja ela TikTok, Instagram, Facebook, elas sejam obrigadas a tirar do ar
aquela informação devido a um pedido judicial, pelo menos é inicialmente essa proposta. No entanto, o que os ministros também estavam discutindo é que, assim como as plataformas, elas já têm ali a inteligência artificial para poder avaliar, fazer impulsionamento de campanha, avaliar o que está sendo escrito, se tem discurso de ódio, fake news, que a mesma plataforma ela utiliza essa inteligência artificial para poder definir se existe um discurso de ódio, se existe uma notícia falsa, se existe uma incitação à violência, caso essas situações, como já mencionadas, elas aconteçam no ambiente virtual, as próprias plataformas, elas façam ali a retirada desses vídeos, né? Só que a gente tem ali diferenças em relação ao posicionamento dos ministros. O Toffoli e o Fux, eles querem a responsabilização aconteça com uma simples notificação da vítima. O Barroso e o Dino defendem uma linha mais equilibrada, diferenciada da opinião de crime. O Zanin propõe 3 critérios, separando os casos criminosos, dúvidas legais e impulsionamento de conteúdo. E esse julgamento, ele ainda segue para definir como é que vai funcionar essa responsabilização na prática. Mais uma coisa certa, Carlão, o STF já apontou que a internet não é mais uma terra sem lei, como algumas pessoas até previam, né, Carlão? Isso pode ser o início de uma censura mais dura daqui para frente ou não? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, muitas coisas, pelo menos na discussão entre os ministros, cada um deles demonstrou sua opinião, Carlão. Porque primeiro você vai devagarzinho, né, cara? Vai colocando. Com certeza, é o início. É o início que com o passar do tempo pode ficar ainda mais grave. Gente, leis, a gente já tem leis. Difamação, não sei o quê, tira print, vai lá, sai do ar. Isso já acontece. A mesma lei que tem no off pode julgar também online. Né? E é julgado e as pessoas são condenadas. Então, cadê? Não precisava. Agora chamar então um radical da China para basear esses conceitos. Isso, olha, ainda tem muito assunto aí que a gente com certeza vai discutir aqui. E eu acho que é o primeiro passo para isso também, Carlos. Só que a maioria já é a favor, né? E aí quem é que vai julgar o STF se ele está fazendo certo ou não? Aí é que ninguém, só a Deus, última né? instância. Exatamente, só acabou. Deus. Vamos seguir, Nathalie. O Tribunal de Contas emitiu um alerta apontando falhas no funcionamento das delegacias 24 horas, contrariando, olha, gente, os dados oficiais do governo do estado do Amazonas. Jura? Não diga. Ou seja, é uma contradição, né? Entre os números divulgados pelo governo do estado e a análise lá de um órgão de controle, não é? Exato, Karime. Olha aí os órgãos de controle prestando atenção nas nossas pautas, né? A gente conseguiu chamar a atenção do TCE. Hoje, inclusive, a gente abriu o programa, o Kennedson falando aí que o Amazonas é um dos estados mais perigosos para nós mulheres vivermos, e é isso, né? O TCE emitiu ali um alerta chamando na chincha, chamando a atenção do governo do Amazonas, né? Por conta do sinal grave que a crise da segurança pública tem levado. Aí o documento, Karime, mostra que o governo do Amazonas tem extrapolado o campo operacional e já tem faltado com responsabilidade com a população quando a gente fala de segurança pública, né? O documento aí do TCE realmente mostra ali toda a fragilidade da estrutura das delegacias aqui no Amazonas, chamando a atenção para a falta de plantão de 24 horas que hoje não existe mais. Sim, a gente cansou de falar desde a pandemia, estamos falando isso aqui, isso é absurdo. Delegacia que trabalha em horário comercial. E aí o Tribunal de Contas está falando para o governo do Amazonas o seguinte, isso aí é um eixo central, você não pode deixar de prestar esse serviço para a população. A gente não vai admitir que exista esse tipo de coisa aqui no estado. Mas a gente pode dizer que não é uma realidade que começou agora, como o Kennedson falou. A gente está desde a pandemia vivendo aí com essa situação de algumas delegacias funcionando em base de plantão, a outra você realmente entrega para Deus a sua segurança. A grande maioria. E aí agora o TCE está cobrando um planejamento e o uso desses recursos. Eles querem saber onde é que o governo está aplicando esses recursos, já que a delegacia está fechada. Então, olha, que maravilha. Enfim, né? Até que enfim, quantos anos? 8 anos, né? Depois de 8 anos. E aí, realmente, eles estão chamando, né? Eles estão chamando o secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, tá chamando o governador Wilson Lima para um debate, querendo saber como está a segurança pública do Amazonas. Por que o governo não está adotando medidas mais proativas? Por que não está protegendo a população como deveria? E é claro que a gente vai continuar aí acompanhando todos os desdobramentos e a gente espera realmente que os
Estado não somente dê uma resposta para o Tribunal de Contas, mas que proteja a nossa população. Aliás, o porquês, a gente já fizemos vários porquês, né? E várias respostas estão sendo aguardadas com relação a essa administração. Agora, para fechar esse nosso giro político, um projeto de lei na Assembleia Legislativa é mais uma polêmica, é mais uma situação da internet, hein, Ken? Olha só aí, eles estão querendo estabelecer regras para proteger as crianças e adolescentes que atuam como influenciadores digitais, ou seja, a proposta busca aí assegurar direitos como educação e convivência familiar, evitando a exploração econômica. Pergunta: como proteger essas crianças sem limitar aí a expressão criativa, né, sem aquela censura e as oportunidades que o ambiente digital pode trazer para elas e, é claro, para suas famílias, né, que são muitas possibilidades, né, de ganhar, né, o dia a dia. Com certeza, Carlão, sem dúvida a criatividade das crianças é um ponto muito interessante, só que essa lei de número 527/2025, ela trata exatamente disso, Carlão, de você conseguir encontrar ali um equilíbrio entre o que é infância e o que é uma atividade ali que a criança até faz de forma eventual, do que uma prática que acaba envolvendo o trabalho infantil, né, Carlão? Desgastando a criança. É exatamente isso. Então, segundo o projeto, qualquer participação patrocinada da criança na internet só vai poder acontecer com autorização dos pais ou responsáveis, com um contrato formal e também acompanhamento presencial durante as gravações ou também eventos, Carlão. O tempo de exposição também terá limite de no máximo 2 horas por dia ou 10 horas por semana, Carlão. Pelo menos está começando uma ação para proteger as crianças, sem dúvida. Cuidado. Muito obrigada, Kennethson Paes, Nathalie Moraes. Valeu, 6h43. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Amazonas registra queda de 37,5% no número de focos de calor no mês de maio desse ano, em comparação com o maio do ano passado. É o nosso assunto em instantes. Mix. Tá no giro agora pelo trânsito em Manaus, hein, Karime? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Presta atenção no trânsito. No sentido bairro centro da Avenida Darcy Vargas, está congestionada a avenida. O trânsito trava desde o viaduto Miguel Arraes e segue lento até próximo à Universidade aqui do Amazonas, na Djalma Batista. E no sentido contrário, centro-bairro, a situação também não é muito diferente, não. O fluxo é intenso, é congestionado, seguindo assim até entrar ali na Avenida Efigênio Salles, que também segue com trânsito concorrido, hein, Karime e Carlão? Volto com vocês. Muita paciência nessa hora, não é, André? Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente te chama novamente. Legal, 6h34. 18 horas. Agora nós vamos de previsão do tempo, em tempo e temperatura. Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quarta-feira foi bem nublada, né, gente? A temperatura estava agradável, bem chuvosa também. O sol apareceu ali tímido no finalzinho da manhã e começo da tarde, mas no decorrer de todo o dia a chuva predominou. E à noite a previsão é de mais chuva até a madrugada. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 12 de junho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta-feira vai ser parecida com a quarta, chuvosa durante o dia e a noite, mas amanhã pode ter alguma abertura de sol, assim, tímida também, que vai esquentar um pouquinho a temperatura. Mais à tarde, o clima vai fechar e o céu vai ficar coberto de nuvens carregadas e pancadas de chuva. A noite do Dia dos Namorados promete ser chuvosa também. Então, se você for sair, dê preferência a lugares cobertos, hein, gente? Já fica a dica. Olha, é importante, hein, Carlão? Ó, a temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 98%. Valeu, Vanessa. Olha só, o nosso Rio Negro, ele encheu 1 centímetro de ontem para hoje. Nessa quarta-feira está em 28 metros e 79 centímetros no Porto de Manaus. O ano passado, na seca histórica, no mesmo dia 11 de junho, o rio estava em 26 metros e 75 centímetros. Esse ano realmente está melhor pra gente em relação ao calor, não é isso, Karine? Eu tô achando, Carlão, tá mais, eu também. Tem relação à fumaça. Ainda não tivemos episódio de amanhecer debaixo de fumaça das queimadas, que começou ano passado mais ou menos em agosto, mas tudo indica que essa situação vai ser melhor esse ano, até porque um levantamento apontou que o Amazonas registrou queda de 37,5% no número de focos de calor
no mês de maio agora em comparação com maio do ano passado. Vanessa Lima segue com a gente conversando ao vivo e explica sobre essa diminuição de focos de calor. É uma boa notícia, não é, Vanessa? É uma boa notícia, Karime, Carlão e ouvintes. Como você falou, os focos de calor no estado, eles tiveram uma queda, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, do IPAAM, né? Do primeiro dia de maio até o dia 31 de maio foram identificados 25 focos de calor, contra 40 no mesmo período do ano passado. Só para explicar, para contextualizar, focos de calor são áreas com temperatura alta detectadas por satélites que mostram possíveis queimadas ou incêndios. Na verdade, eles são índices, né, indicadores que mostram essas atividades de fogo na região e ajudam a prevenir esses incêndios e queimadas indesejadas. Além disso, o desmatamento também caiu, como você comentou. Foram desmatados 9.649 hectares. 9.649 hectares de terra nesse mesmo período, em relação a mais de 12 mil que foram detectados no mesmo período do ano passado. Então, a gente já diminuiu o calor e o desmatamento. Olha, e vale ressaltar que esse desmatamento ilegal pode gerar multas de 5 mil por hectare, além de outras penalidades. E se houver uso de fogo, o valor pode dobrar. Então, é melhor a gente respeitar as regras e proteger a nossa natureza, não é mesmo, Karime, Carlão? Sem dúvida. E a gente agradece. Sem fumaça esse ano. Tomara. Obrigada. Valeu, Vanessa. 6h48. 18 horas. Olha só, em Manaus está ganhando mais um incentivo para a mobilidade urbana sustentável e isso é muito bom. A Prefeitura de Manaus começou nesta quarta-feira a implantação de uma nova ciclorrota turística no centro histórico, Karine. Carlão, são 5 quilômetros de sinalização horizontal para quem usa bike como meio de transporte. Muito bacana. O repórter André Meirelles tem mais detalhes. Boa noite, André. Então, conta pra gente desse projeto e os pontos turísticos que vão ser contemplados. Karime, Carlão, boa noite para vocês. Você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7, muito boa noite também. Olha, a implementação já começou no asfalto com uma nova ciclorrota turística no centro histórico da cidade. São 5 quilômetros de sinalização para quem usa a bicicleta ali como meio de transporte ou para turistar de boa aqui pela cidade. Os agentes do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, estão fazendo pintura no chão, colocando placa nas ruas, isso tudo para deixar o rolê de bike mais seguro e organizado. A ciclorrota, ela vai passar por uns lugares mais tops aqui de Manaus. Teatro Amazonas, o Largo de São Sebastião, o Mirante Lúcia Almeida e o Complexo Boatline. E o trajeto ainda pega avenidas importantes aqui, como a Eduardo Ribeiro, 7 de Setembro, Getúlio Vargas e até a Rua 10 de Julho. O objetivo é claro, né? Incentivar aí o uso de bike para diminuir o trânsito e valorizar a nossa história, o nosso turismo. E quem tem mais detalhes é o diretor de Engenharia de Trânsito do IMU, o Harold Guedes. Antes da pandemia, essa ciclorrota ela já existia, né? Nós fizemos uma pequena adequação no trajeto, é uma rota de bicicleta que passa pelo centro das cidades e passa pelos principais pontos turísticos. E com o recapeamento de algumas vias no centro, e essa ciclorrota ela foi suprimida da sinalização. E agora nós retomamos essa ciclorrota com alguns pequenos ajustes, por exemplo, atender a passagem ali no Mirante Lúcia Almeida. E com isso a gente traz aí mais uma oportunidade de andar de bicicleta no centro da cidade e visitar os pontos turísticos. Olha, e a prefeitura disse também que a obra termina ainda este mês e a nova rota já vai estar disponível aí para o povo usar. Boa. E aproveitar. Eu vou lá de bike, vocês também vão? Também vou, claro. Vambora. Valeu, André. 6h51 em Manaus. 18 horas. Olha, participe conosco em 994887592. É o nosso WhatsApp. Faça como quem, Karime? Clodoaldo Brito, aí, lá do Parque 10. Ele mandou a seguinte mensagem, Carlão: até quando nossos representantes vão ser coniventes com os desmandos desse governo, que antes dizia a bronca é comigo? É muito triste a situação da segurança e da educação e da saúde. E não é falta de dinheiro, é sim de respeito com a nossa sociedade, comentou Clodoaldo Brito do Parque 10. Valeu. Valeu, Clodoaldo. 994887592 é o nosso WhatsApp. 18 horas. Olha aí, atenção.
Atenção mulheres, acontece nesta sexta-feira, dia 13, a Expo Mulher, uma feira de emprego com foco na inclusão, na cidadania e no fortalecimento da autoestima feminina, Karine. Tudo de bom, né, Carlão? Bom. O evento vai ser no Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 9 da manhã. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente. Ela tem mais detalhes a respeito desse evento. Então, Nathalie, boa noite mais uma vez. É esperado um público de cerca de 3.000 mulheres, é isso? É isso, Karine, é isso mesmo. Mais uma vez, boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Mais do que gerar empregabilidade, é uma feira de cidadania voltada para mulheres, sejam elas mulheres vítimas de violência, mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade social e também vão ter atendimentos ali para as mulheres trans, né? Esse evento vai ser realizado a partir das 9 horas da manhã, como a Karine já adiantou, lá no Centro de Convenções Vascos Vasques, na zona centro-sul aqui da nossa capital. É um evento gratuito e busca realmente não apenas abrir portas no mercado de trabalho, mas também garantir acesso à justiça, informação e principalmente acolhimento. A gente sabe que tem muitas mulheres passando por situações de violência, mulheres que precisam realmente de orientação, de serviços jurídicos que vão ser todos gratuitos, né? E aí vai ter escuta ativa de mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, vai ter também encaminhamento de denúncias, atendimento sobre reclamações trabalhistas e verbais. Além disso, né, pessoas que não têm direito, não têm acesso a advogados, lá vão ter vários advogados que vão estar ali para orientar as mulheres que precisam dessa orientação. E outro ponto importante vai ser o atendimento especializado oferecido ali pela equipe de Política Nacional de Atenção em Pessoas em Situações de Rua. Isso por quê? Eles querem tirar essas mulheres que estão ali muitas vezes com a sua criança pedindo no sinal, que estão ali atuando como pedintes, mas estão ali querendo um encaminhamento para o mercado de trabalho, estão buscando ajuda. Essa feira é para ajudar também essas pessoas, né? E aí, como eu disse, Karine, é um evento todo gratuito e a expectativa dos organizadores aí da Expo Mulher é que realmente tentar mudar a trajetória dessas mulheres. A feira tem início a partir das 9 horas da manhã no Centro de Convenções Vasco Vasques, ali na Constantino Neri, e toda a programação, tudo que vai acontecer por lá é gratuito. Antes de eu encerrar, Karine, hoje eu peguei um motorista por aplicativo super simpático, o seu Felipe, super fã do Carlão. Fala, e ele me Felipe. pediu, Nath, por favor, pede pro Carlão me mandar um abraço, então eu não posso. Pronto. Eu prometi, Carlão. Tá aí, ó, promessa paga, Fala, seu Felipe. um abraço pra você, meu querido. Maravilha. Boa noite. Boa Valeu. noite, obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Mix. Olha só, começou hoje a semana de acessibilidade e inclusão no Tribunal Regional Eleitoral em Manaus. Como nós já falamos aqui no 18 horas, até sexta-feira, dia 13, a população com deficiência e pessoas com autismo podem obter gratuitamente carteiras especiais para garantir direitos como atendimento prioritário e acesso facilitado a diversos serviços. Lembrando que o serviço, é claro, é gratuito. O Odinei Araújo tem mais detalhes a respeito dessa ação. Odinei, o que é preciso para ser atendido? Bom, para ter acesso ao serviço é preciso antes fazer uma inscrição gratuita no site do TRE, www.tre-am.jus.br. Depois, presencialmente, tem que apresentar o RG, CPF, laudo médico e foto 3x4 na sede da Justiça Eleitoral no bairro Aleixo. Como vocês falaram, esse serviço começou hoje e vai até a próxima sexta-feira, dia 13 de junho, como parte de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De acordo com a secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas, Selma Nunes, a Semana de Acessibilidade e Inclusão tem como objetivo principal facilitar a emissão gratuita da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência e a Carteira de Identificação do Transtorno do Espectro Autista, que são aqueles documentos mais burocráticos para conseguir. Vamos ouvir. Esse é um tema importantíssimo para a comunidade PCD. Como uma secretaria nova, estamos disponibilizando os nossos serviços para a população que estará presente no evento e acontecerá de 11 a 13 de junho,
com os atendimentos de solicitação das carteiras PCD e CIPTEA. E se você não puder comparecer ao evento, a secretaria está localizada na Rua Marquês de Quixeramobim, 210, Parque das Laranjeiras. As nossas redes sociais também estão à disposição. SEPCD AM. O atendimento no TRE começa às 8 da manhã e vai até o meio-dia, apresentando os documentos solicitados, incluindo um comprovante de residência, laudo médico com CID, tipagem sanguínea e, se for o caso, papéis do acompanhante. A carteirinha já sai na hora. Essas carteiras ajudam a garantir a prioridade no atendimento de saúde, transporte público, evento cultural e outros serviços. Além da emissão dos documentos, a semana inclui palestras de especialistas, como servidores com experiência pessoal em autismo e integrantes do Judiciário de Goiás. Os temas vão desde a inclusão no processo eleitoral até o combate ao capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. Volto com vocês. Legal, Odinei, às 6h57. 18 horas. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,57% aos R$ 5,53. O euro fechou em queda também de 0,07%, cotado agora aos R$ 6,35. O Bitcoin fechou em queda de 1,1% aos R$ 604.651. E o Bovespa fechou em alta de 0,51% aos 137.128 pontos. E o Produto Interno Bruto, PIB do Amazonas, registrou um crescimento de 9,86% nos 3 primeiros meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, foram 43,7 bilhões de reais. O destaque vai para a indústria, que puxou o crescimento com um salto de 12,63% e um total de 16,1 bilhões de reais. Só a fabricação de produtos químicos cresceu mais de 79% em um ano. O setor de serviços também foi muito bem, movimentou 19,1 bilhões de reais e teve um crescimento nominal de 8,21%. Mix. 18 horas. Esporte. A gente começa bem o nosso giro esportivo, hein, Karime? Deu Brasil. Feliz, né, Karime? Tá bacana. Desencantou, bacana. O Brasil está garantido, então, na Copa do Mundo de 2026. A classificação veio com uma vitória magra, mas importante, 1-0 sobre o Paraguai na Neoquímica Arena. Agora são 13 seleções confirmadas no torneio, incluindo os países sede, Canadá, Estados Unidos e México. Carlão, nesse momento a seleção canarinho soma 25 pontos e está na terceira colocação das eliminatórias. O primeiro trunfo de Carlos Ancelotti no comando do Brasil foi destaque na imprensa internacional. Olha como o Brasil estava desacreditado, gente. Com jornais espanhóis e de outros países reverberando a vitória brasileira. Olha só, tivemos o clássico sul-americano. Argentina e Colômbia ficaram no 1-1 no Monumental de Nunes. Luiz Dias abriu o placar com um golaço para os colombianos, mas Thiago Almada empatou no final, mesmo com a Argentina jogando com 1 a menos após a expulsão de Enzo Fernandes. Mudando de assunto, o Flamengo encerrou a janela de transferências da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com uma contratação, o volante Jorginho, ex-Arsenal. Olha aí, mas o Rubro Negro ainda negocia com outros jogadores. Um deles é Jorge Carrascal, meio atacante do Dínamo de Moscou. E no futebol aqui da terrinha, aqui no Amazonas, tem novidade. O Manauara Esporte Clube anunciou a chegada de Anderson Uchoa para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. O volante já participou da primeira atividade no centro de treinamento do Robô da Amazônia. Mix. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, não há como não se indignar com uma notícia destas. O Amazonas foi o 4º estado brasileiro com maior aumento percentual de feminicídios entre 2023 e 2024. E foi o 2º estado brasileiro com maior aumento percentual de vítimas de estupros. No Amazonas houve aumento de 30,43% no número de feminicídios.
feminicídios e de 42,91% no número de estupros. Tudo isso num período de 1 ano apenas. Os números mostram que esses crimes avançam de forma desenfreada na sociedade amazonense e em todo o país. Parece que os criminosos não se importam com a brutalidade de seus crimes. Isso mesmo diante do fato de que matam mulheres e estupram crianças. E também parece que os criminosos não se importam com o tamanho da pena que a lei lhes impõe, o que leva a sociedade a refletir se não precisa discutir o Código Penal e buscar aumentar as penalidades dos assassinos de mulheres e dos estupradores. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.